Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de nossa Igreja Católica. Havia, no século II, um alto funcionário do imperador Marco Aurélio. O nome dele é Diogneto. E ele ficou muito curioso vendo a expansão do cristianismo, até que ele buscava informações sobre isso. E uma carta foi dirigida a ele, e essa carta que eu vou ler para você agora, no século II, explicando quem eram esses cristãos. Da carta a Diogneto, século II, os cristãos no mundo. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam. Querem outros usos, mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias como de passagem, têm tudo em comum como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda a gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua morada é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem nos conhecerem. Entregues à morte dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles o abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerras como a estrangeiros e os pagãos os perseguem. Mas nenhum deles que os odeiam sabe dizer a causa de seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõe a seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Meu amado e minha amada, que linda essa carta que foi escrita a Diogneto, um alto funcionário do imperador Marco Aurélio. E aí a gente vê um testemunho de como os cristãos viviam naquela época, o amor, mesmo na perseguição, a oração, a fraternidade, a Eucaristia, a comunhão entre eles. São ou não são inspiração divina? Tesouros espirituais de nossa Igreja Católica. Deus abençoe.